Então, a expressão tributo vinculado, sublinhei a expressão vinculado. Puxei uma setinha, vinculado aqui ou não é o tributo. Entenda-se, é o fato gerador. E aí, a resposta passa a ser diferente para cada tributo. Eu tenho que analisar tributo a tributo se o seu fato gerador está ou não está vinculado a uma atividade estatal. No imposto não está. Qual é o fato gerador de imposto? Manifestação econômica do cidadão. Gabarito final. Imposto é tributo não vinculado. Questão de prova. Taxa, que eu não aprendi ainda. Taxa é tributo vinculado. Porque eu já imagino que fato gerador de taxa corresponde a uma atividade estatal. Exemplo, serviço público, que eu falei no início da aula. Dúvidas? Nesse iniciozinho, esse português com várias conotações cria uma confusão mental para a gente. Mas na segunda aula, ou até talvez no final da primeira aula, a gente começa a verificar que isso aqui é bem obsoleto, mas cai em prova. Por enquanto, é só português confundindo a nossa cabeça. É a palavra vinculado, com duas conotações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Opostas, nada a ver uma com a outra. Vou ter que partir para a terceira conotação da palavra vinculado, na página 14. É a última, prometo. Olha só. Vem para cá. A expressão agora, ó, tributo de receita vinculada ou tributo de receita não vinculado. Olha o que vai acontecer. Aqui está meu orçamento, ó. Está aqui no meu orçamento. Imagina você que eu publiquei uma lei e na lei que criou o tributo, a receita arrecadada tem destino certo, vai para uma despesa específica. Ou vai para um órgão. Ou vai para um fundo. Ó, se eu publico uma lei, lei 1, e a lei diz que a receita arrecadada tem destino certo, vai para uma despesa, para um fundo ou para um órgão, é porque a lei vinculou a receita. Eu chamo isso de tributo de receita vinculado. Tributo de receita vinculada, a palavra vinculada aqui se refere aqui, ó, a receita. Vinculada aí não é o tributo, é a receita. O que significa receita vinculada? Quer dizer que o dinheiro não vai para o orçamento, não vai para o tesouro. A receita já vai para uma despesa previamente determinada na lei. Ah, oposto. Publica uma lei, lei 2. E essa lei não diz para onde vai a receita, não diz. Se não diz, onde é que o dinheiro é guardado? No meu orçamento. Quem administra o orçamento? Lei orçamentária anual. Aqui eu estou diante de um tributo de receita não vinculada. Tributo de receita vinculada ou de receita não vinculada. Agora, a expressão-chave é receita. Vinculada, eu colocar asterisco 3. Receita vinculada ou receita não vinculada, a expressão vinculada se refere agora não mais ao tributo, e sim à receita. E como é que eu vou saber se a lei vinculou a receita ou não? Lendo a lei. Se a lei disser que a receita arrecadada vai para uma despesa, para um fundo ou para um órgão, tributo de receita vinculado. O dinheiro não cai no orçamento, não vai para o tesouro. Se a lei determinar que a receita não tem destino certo, então o dinheiro é guardado no tesouro. Quem administra? Lei orçamentária. Resta saber qual é a hipótese do imposto. E é o que eu vou estudar agora. O imposto, no final da página 14,
Está no artigo 167, inciso 4 da Constituição. Antes de você continuar, deixa eu fazer uma observação. Não vai confundir, vem para o quadro 2, aqui, ó. Não vai confundir a expressão tributo não vinculado com tributo de receita não vinculada. Não vai confundir tributo vinculado com tributo de receita vinculada. Na expressão 2, aqui, ó, taxa tributo vinculado. Vinculado aqui não é a receita, é o fato gerador. Estou falando que o fato gerador está vinculado a uma atividade estatal. Tributo vinculado é uma análise do fato gerador. Tributo vinculado, fato gerador, vinculado à atividade estatal. Taxa. Tributo não vinculado, fato gerador, não vinculado à atividade estatal. É fato do indivíduo. Exemplo, imposto. Agora aqui, se o tributo é de receita vinculada, vinculado é a receita. Há uma despesa fundo órgão, o dinheiro não cai no orçamento. E de receita não vinculada, o dinheiro cai no orçamento. Fica aguardando a gestão da lei orçamentária. E o imposto, qual é a decisão que deu a Constituição? Vamos ler? Final da página 14. Característica do imposto. Vou ler. Artigo 167, inciso 4, dispõe: é vedada a vinculação da receita dos impostos a órgão, fundo ou despesa. Vírgula. Ressalvar, aí eu vou ler depois com calma, as exceções. Deixa para a aula futura. Vou ficar na primeira linha. A regra é vedada a vinculação da receita dos impostos a órgão, fundo ou despesa. Olha para o quadro. Aqui. Para imposto, a Constituição está proibindo isso aqui. Para imposto, a Constituição quer o quê? Que a lei não vincule a receita. Então, via de regra, isso é regra, tem exceção, hein? Via de regra, o dinheiro do imposto cai aonde? No orçamento. Via de regra, a receita do imposto, vou colocar mais em cima aqui, cai aonde? Estou te percebendo, ó, cai no orçamento. Alugou, então é por isso que eu escutei falar uma frase interessante na doutrina. A massa orçamentária é formada, na sua maior parte, de impostos. Porque o imposto é o tributo que a Constituição expressamente proíbe vinculação da receita. Se o imposto, a receita do imposto, via de regra, cai no orçamento. Qual é o tributo que remunera o orçamento? Imposto. Qual o tributo que forma a massa orçamentária? Imposto. Pausa aí. Mas você esqueceu, Lugon, de ler as exceções. As exceções a gente vai ler no futuro. Tem caso raro em que o Constituinte permite a vinculação da receita de imposto à despesa. Por exemplo, só para ilustrar, a receita do imposto pode ser vinculada à despesa com saúde? Pode e deve. A despesa com ensino? Pode e deve. Mas isso é regra ou exceção? Exceção. Exceção. Pode a lei vincular a receita de imposto à despesa com saúde, à despesa com ensino? Exceção. A regra é, vou responder a prova pela regra, que imposto, via de regra, é tributo de receita não vinculada. Porque o dinheiro vai cair no bolo do orçamento, formando a massa orçamentária. E quando cai no orçamento, isso não é vinculação da receita, não. Isso é só o tesouro onde ele é guardado, para guardar a gestão da lei orçamentária. Características do imposto, que eu possa ter aprendido até agora. Primeira característica, fato gerador, manifestação de capacidade econômica do cidadão. Segunda característica, se o fato gerador é manifestação de capacidade econômica, o fato gerador de imposto não está vinculado à atividade estatal. Então, imposto é tributo não vinculado. Porque o seu fato gerador não está vinculado à atividade estatal. É fato do indivíduo. Não depende do Estado. Ao contrário da taxa, que é tributo vinculado. Terceira característica. A receita dos impostos, a Constituição veda, via de regra, a sua vinculação à despesa fundo órgão. Via de regra, imposto é tributo de receita não vinculada. Determinação da Constituição. Vem para aqui.
Agora aqui tem algo importantíssimo, que vai me ajudar a fazer prova difícil. Olha o que eu estou falando aqui no quadro. Fato gerador de imposto é manifestação de capacidade econômica. Quer dizer o seguinte, que o imposto é um tributo regido, aparece no quadro? Não. O imposto é um tributo regido pelo princípio da capacidade econômica. O que significa regido pelo princípio da capacidade econômica? Significa que ele é o tributo cujo fato gerador representa a manifestação de capacidade econômica. Vou traduzir melhor. Quando eu vou calcular o quanto de um tributo, o valor a ser pago, eu aplico uma alíquota sobre uma base de cálculo. A base de cálculo é sempre aquela grandeza sobre a qual se aplica uma alíquota para calcular o tributo. Mas a base de cálculo é sempre uma grandeza que dá para a gente a dimensão do fato gerador. Por exemplo, qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. Qual é a sua base de cálculo? O valor da renda. Qual é o fato gerador do IPTU? Propriedade. Qual é a sua base de cálculo? O valor do imóvel. Qual é a conclusão? A conclusão é que a base de cálculo, grandeza sobre a qual se aplica uma alíquota para calcular o tributo, ela é uma grandeza que dimensiona o fato gerador. E se fato gerador de imposto é a manifestação econômica do cidadão, a base de cálculo do imposto, se o fato gerador de imposto é a manifestação econômica, a base de cálculo é uma grandeza que dimensiona a manifestação da capacidade econômica. Olha o oposto aqui, ó. Na taxa, o fato gerador é o quê? A atividade do Estado. Então a base de cálculo da taxa é uma grandeza que dimensiona o custo da atividade estatal. O que é base de cálculo de um tributo? Fica lá. Base de cálculo de um tributo é uma grandeza que dimensiona o seu fato gerador. Para quê? Para sobre ela ser aplicada uma alíquota para calcular o tributo. Em se tratando de imposto, sendo o seu fato gerador manifestação econômica, a base de cálculo é uma grandeza que dimensiona a manifestação econômica. Fato gerador de IPTU, propriedade. Fato gerador é propriedade. Base de cálculo, o valor da propriedade. Agora, na taxa, não. Na taxa, como fato gerador é atividade estatal, a base de cálculo não pode dimensionar a sua capacidade econômica. A base de cálculo tem que dimensionar a atividade do Estado. E então a base de cálculo da taxa vai ser o custo da atividade estatal. No final da página, desculpa, lá início, no topo da página 14, terceira linha, se não me engano, tem assim, base de cálculo de imposto. E está dito para você, ó, base de cálculo de imposto é a grandeza que dimensiona a capacidade econômica do contribuinte. Então chego à conclusão, vou ler de novo o que está escrito aqui, ó, que quando eu calculo o imposto, eu vou graduar a alíquota sobre uma base de cálculo. E essa base de cálculo é a dimensão da capacidade econômica. Daí eu concluo que o imposto é o tributo regido pelo princípio da capacidade econômica. Por quê? Porque a sua base de cálculo dimensiona a capacidade econômica do cidadão. Quem não entendeu a questão de base de cálculo? Características do classificações do imposto. Página 15.
A primeira classificação que você tem aí é a classificação quanto à forma de percepção. Forma de percepção, na verdade, significa o seguinte: quem é que está arcando com o ônus tributário? Será que quem arca com o tributo é quem paga ou é um terceiro? Por exemplo, primeiro, eu vou falar do imposto indireto. Depois eu falo do imposto direto. No imposto indireto, ocorre um fenômeno, o fenômeno da repercussão tributária. A repercussão tributária ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser econômica ou pode ser jurídica. Repercussão econômica. Sujeito passivo de direito paga, recolhe o tributo. Mas ele transfere o tributo para um terceiro, para um sujeito passivo de fato, que efetivamente suporta o ônus do tributo. Como é que ocorre a repercussão econômica? A transferência se dá no preço da mercadoria ou do serviço. Exemplo: ICMS na venda final ao consumidor.